Queridos irmãos, queridas irmãs, já chegando ao final de semana, né? Hoje, sábado, dia 11 de dezembro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, e pedindo que o Senhor nos dê a graça de acolher a sua palavra, viver o seu Evangelho, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das contrariedades da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Mateus, capítulo 17, versos 10 ao 13. Naquele tempo, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Jesus respondeu: de certo, Elias virá e restaurará tudo. Ora, eu vos digo, Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que queriam. Assim também, o Filho do Homem irá sofrer por obra deles. Então os discípulos compreenderam que ele lhes falava de João Batista. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, a profecia na Bíblia, ela tem sempre um lugar muito especial. Porque os profetas, eles surgem para acordar a memória do povo, para recuperar a esperança e chamá-los a viver na fidelidade da aliança. Então, talvez os profetas tenham como missão essas três coisas: refazer a memória, então lembrar o povo de que Deus está com eles, lembrando, fazendo memória da ação de Deus no meio do povo, reacender a fé, a esperança e chamá-los à fidelidade à aliança. E quando o povo está desviando, claro, vai ter as denúncias. Por isso os profetas trabalham sempre nesses dois polos, anunciam e denunciam. Com isso, os profetas serão rejeitados, maltratados, porque falam a verdade. E uma verdade que nem sempre o povo quer escutar. E hoje no Evangelho Jesus fala do profeta Elias, mas não em si. Jesus está querendo falar de João Batista, porque havia no tempo de Jesus uma fé que antes do Messias viria o profeta Elias, o grande profeta Elias, que ia preparar os corações para a vinda do Messias. E Jesus diz: olha, é verdade, o profeta Elias veio e vocês fizeram com ele o que quiseram fazer. E aqui Jesus está julgando com as palavras. Está dizendo das perseguições que realmente sofreu o profeta Elias lá no Antigo Testamento. Mas está falando também da morte de João Batista. João Batista também foi rejeitado. João Batista também sofre o martírio. Ele vem antes, ele chama: preparai os caminhos do Senhor. Mas muitos não quiseram escutá-lo. Maltrataram, o mataram. E Jesus diz: olha, e não vai ser diferente comigo. O Filho do Homem também vai sofrer por suas obras. Jesus, sendo Filho de Deus,
vai sofrer também como os outros profetas sofreram. E por que que Jesus vai sofrer? Porque ele assume na sua vida a vocação profética de lembrar o povo das obras de Deus, revelar para o povo o amor, a ternura do Pai. Mas Jesus também chama a conversão. Ele denuncia a opressão, a injustiça, o pecado. Jesus não é só aquela água com açúcar que serve para todo mundo. Ele fala a verdade. E às vezes essa verdade dói. E por isso ele vai ser maltratado. Ele vai ser perseguido. Ele será morto. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho nos chama para pelo menos duas reflexões. Primeiro, como estamos acolhendo a profecia? Como estamos tratando os profetas do nosso tempo? Parece-me que os profetas de hoje continuam sendo rejeitados, fora e dentro da igreja. Preferimos aquele e aquela que abraça todo mundo e que não toca em algumas realidades. Principalmente quando essas realidades mexem com alguma estrutura de pecado e de morte já bem sedimentado na sociedade. Continuamos perseguindo, maltratando e matando os profetas. Por outro lado, precisamos olhar para a nossa condição de profetas. Será que ainda temos profetas? Será que de fato vivemos, assumimos a nossa vocação profética? Ou temos medo das perseguições? Porque o profeta não vai ser aplaudido. O profeta não terá a maioria, mas será reconhecido pela sabedoria das suas obras. Peçamos a Jesus esta graça de sermos corajosos para seguir a nossa vocação profética. E quem sabe, com muita sabedoria, humildade, sermos também reconhecidos na nossa profecia, não tanto pelas nossas palavras, mas pelas atitudes, pelas obras de sabedoria que nós realizamos. Acolher os profetas, viver a profecia, mesmo em meio às perseguições, eis a grande missão que Deus nos confia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana. Fiquem com Deus.